Bonjour amigos xenófilos e bem-vindos ao 16º vídeo de Confinados com Fineza. Lembram que esse navio foi um destino importante para vender esse vinho do cometa da Madame Clicquot. Então o destino foi São Petersburgo, a capital nessa época, a capital da Rússia. E era a cidade onde a burguesia, a nobreza, gostava muito de champanhe, mas estava privada de champanhe durante muitos anos por causa do Napoleão Bonaparte, das guerras dele, do imperador. Então eles estavam muito aguardando esse champanhe. E então chegou esse vinho incrível, 10.350 garrafas de uma qualidade superior, e os russos lutaram para comprar as últimas caixas, escreveu Louis Bon, o comercial que foi lá com a carga. Então ele falou: Madame Clicquot, você deve mandar essas garrafas rápido. Mas uma coisa que é muito importante precisar é que nessa época ela mandou essas garrafas bem antes da concorrência, porque ela sentiu que Napoleão cairia antes dos outros. Então as garrafas dela chegaram lá em São Petersburgo bem antes que os concorrentes começaram a mandar de novo e fazer comércio com a Rússia. E isso foi uma força muito dela, essa audácia. Então, começou realmente o sucesso da Madame Clicquot na Rússia e ao redor do Mar Báltico de maneira geral. Aliás, eu gostaria de fazer uma parêntese, porque pessoalmente eu tinha a sorte incrível de vivenciar uma experiência maravilhosa com as garrafas dela do Mar Báltico. Porque, vou resumir, mas em 2010, descobrimos um barco no fundo do Mar Báltico, afundado nos anos 1840, cheio de garrafas, 160 garrafas de champanhe. E sobre essa carga de champanhe, a 50 metros no fundo do Mar Báltico, a descoberta foi em julho de 2010, e fui lá ao fim do ano 2010, eu degustei 47 garrafas de Veuve Clicquot, que Madame Clicquot fez nos anos 1840, porque nesses anos ainda estava viva. Então ela fazia as degustações com o chefe de cave e o pequeno comitê de degustação dessa época. Então realmente eu degustei o vinho que ela fez. Foi um momento mágico na minha vida de enólogo e mesmo de enófilo, porque realmente foi 4 dias de degustações fora do comum, fora do tempo e do espaço. Inesquecível. Fechou a parêntese, porque eu poderia falar disso muito tempo. Mas vamos lá, realmente a partir de 1814 foi um sucesso para Madame Clicquot, como falei, ao redor do Mar Báltico, mas nos Estados Unidos também, enfim, na Europa toda. Mas a força, a rainha, era a rainha do Mar Báltico. Além disso, ela continua a pensar para melhorar as qualidades e a qualidade dos vinhos dela. E ela pensou notavelmente a uma invenção incrível para champanhe que todo mundo copiou, foi a table de remuage. La table de remuage, porque antes dela o champanhe estava vendido com o sedimento da segunda fermentação que fizeram nas borbulhas. Então ela estava cansada disso, ela queria um champanhe claro, cristalino. Então ela pensou o sistema para remuer, ou seja, mudar levemente todos os dias as garrafas, até que ficam o gargalo abaixo cheio de sedimento, e graças ao gás carbônico dentro da garrafa, expulsar esse sedimento com o dégorgement, que é o sistema de expulsão pela pressão de gás carbônico. Foi ela que inventou em 1816. Outra invenção, 2 anos depois, imagina a criatividade, o gênio dela. Antes dela, lembram que o champanhe rosé estava feito com suco de sabugueiro com vinhos brancos. Então ele queria um vinho tinto de champanhe para fazer esse assemblage com vinhos brancos e fazer realmente um champanhe rosé de champanhe. Então ela descobriu nos seus vinhedos dela uma joia que se chama Clocolin, que é uma parcela
de Búzios, que hoje é a mais importante cidade pequena para a produção de vinhos tintos da Champagne. Ela começou a fazer vinhos tintos de Búzios para agregar a vinhos brancos e fazer o primeiro Champagne rosé de assemblagem. E então, com todas essas criações, essa inteligência, essa força de caráter, essa coragem, ela realmente se tornou uma mulher com grande sucesso. O Champagne se tornou o mais famoso, um dos mais famosos, quando a sua obsessão lembra uma única qualidade, a primeiríssima. E então fez um sucesso comercial no planeta inteiro. Ela se tornou uma mulher de negócio rica e construiu um castelo perto de Épernay, o Château de Boursault, que vocês podem também ver lá abaixo e que podem mesmo ver de longe, porque hoje é privado, pertence a uma outra família, mas realmente fez um sucesso internacional e imenso, reconhecido na Champagne. Aliás, começaram a falar dela como la grande dame de la Champagne, a grande dama da Champagne. Mas um dia ela se tornou um pouco mais velha, ela começou a pensar a sucessão dela. Então, em 1841, ela decidiu de quem seria o sucessor dela. Ela tinha 64 anos. Ela continuou a trabalhar até o fim da vida dela, mas um pouco mais de longe, por exemplo, para fazer os assemblagens, para fazer grandes decisões, grandes assinaturas para projetos importantes, mas a direção geral passaria a uma outra pessoa. Quem será essa pessoa? Quem será o sucessor dela? Só que o problema é que já também falei bastante durante esse episódio e eu vou dever fazer um quarto episódio da história. Então, conto com vocês para assistir a esse episódio seguinte, o número 17. Então, até logo e à votre santé.